Imagina você morar numa cidade onde todo mundo começa a ficar obcecado por espirais e logo em seguida um monte de coisa bizarra começa a acontecer. E quando eu digo bizarro, eu quero dizer gente virando caracol, tendo o corpo contorcido de forma humanamente impossível e cabelo criando vida. Isso assim é só um pedacinho de Uzumaki, o mangá lançado no Japão entre 98 e 99, que também já foi adaptado para games, um filme live action e uma animação polêmica para streaming. Hoje, a gente vai conhecer mais sobre a obra que colocou um técnico dentário no status de gênio do horror e como as espirais da obra podem ter um significado muito mais profundo do que parece. Vamos comigo? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e pra gente matar a saudade de falar de um terrorzinho bom, eu trouxe uma obra que é simplesmente maravilhosa, Uzumaki, do Junji Ito. Talvez você conheça o Junji Ito por conta das várias publicações disponíveis pela Pipoca Nankin, Darkside e Devir. Mas apesar do hype relativamente recente do autor, ele está na ativa desde a década de 80. Uzumaki, o mangá que eu trouxe pra gente conversar hoje aqui, começou a ser publicado em 98 no Japão e chegou ao Brasil pela primeira vez em 2006, nesse formato pequenininho aqui, que eu tive contato na época do lançamento e foi lançado pela editora Conrad. Eu comprei numa banca de jornal lá no centro de São Paulo, que é pertinho do estágio onde eu fazia, do meu primeiro estágio. A história tem tudo que eu gosto, uma protagonista feminina, body horror, bastante gore e um final pessimista, ou seria realista. A gente vai chegar lá. Mas antes da gente se aprofundar na história, vale uma pincelada rápida no autor para a gente entender um pouco sobre a pessoa que está por trás da história, né? Junji Ito nasceu dia 31 de julho de 1963 em Gifu, no Japão, e o seu contato com o horror começou bem no começo da infância. Aos 4 anos, ele foi apresentado por suas duas irmãs mais velhas ao mangá Miura Sensei, do Kazuo Mezo, um artista que inspirou o Junji Ito a se aventurar como mangaka ainda na infância e que acabou se tornando grande referência para ele. やっぱり最初に読んだ漫画がホラー漫画だったので、なんか読んでいるうちに自分でも描きたくなりまして、で、子供の頃、遊びで、描いたのが始まりですね。で、ボディホラーというのは自分では意識してなかったんですけど、それを、この体がいろいろ体現しているというか、人間の体が一番怖いような気がしまして、それをいろいろ変形をさせてですね、それを変えていったかなと思いますね。なんか動物だとあまり怖いと感じないんですけど、なんか人間のボディはなんかホラーの題材としては一番怖いと思います。Junji Ito tem várias influências no Japão, mas também cita sempre algumas estrangeiras que, para quem conhece um pouco mais das suas obras, consegue reconhecer fácil. Começando pelo Lovecraft, que permeia muito da obra dele e que foi responsável por expandir a sua visão sobre a escala do horror. ラブクラフトとかに出会って、巨大なものが怖いとか、あと宇宙が怖いというような、なんかスケールがどんどん大きくなっていってですね。Além do Lovecraft, ele também é fã do H.R. Giger, que talvez você não se lembre pelo nome, mas que é responsável pelos designs do Alien, da Experiência e mais um monte de projeto legal. Além dele, Salvador Dalí, que é mestre do surrealismo e que tem tudo a ver com a pegada do Junji Ito e os temas que são abordados nos seus mangás. No cinema, Del Toro, Ari Aster e o trabalho do James Wan na franquia Invocação do Mal são exemplos do que ele curte. E quem não curte? Em Uzumaki, especificamente, a gente consegue ver doses cavalares de horror cósmico do Lovecraft, que coloca os personagens em situação de total insignificância e impotência diante do que está acontecendo, e umas pitadas de Van Gogh também no visual. É impossível olhar o céu de Kurozucho e não lembrar da Noite Estrelada. Apesar do talento para as artes, Junji Ito demorou para mergulhar de cabeça na carreira de mangaka. Antes de se dedicar 100% aos mangás, ele trabalhou com próteses dentárias, o que deu para ele certo conhecimento em anatomia e foi bastante útil, somado às suas outras experiências de vida. デンタルテクニシャン、私6年弱っていうか、3年目、技工士始めて3年目ぐらいに漫画を始めまして、その後日本語で二足のわらじっていうんですけど、さすがにやっぱりデンタルテクニシャンの仕事自体も締め切りに合わせると徹夜になっちゃったりとかする結構ハードな仕事で、それと漫画を両立するっていうのは非常に難しくなってきまして、6年弱のところでもうちょっとこれ体が持たないと思いまして、
まあ人生一度きりなんで、まあ漫画でちょっとチャレンジしてみようかなと思ってですね。それでデンタルテクニシャンを辞めて、漫画一本に絞りました。Se só se vive uma vez, se arriscar acabou sendo a melhor opção para o Junji Ito, né? A primeira história publicada do Junji Ito foi Tomie, uma série longa que no Brasil chegou pela Pipoca e Nanquim em 2 volumes. Até chegar em Uzumaki foram algumas boas dezenas de histórias publicadas. Originalmente, Uzumaki foi publicado entre janeiro de 98 e agosto de 99 na Big Comic Spirits, que é uma revista dessas que são famosas no Japão por serem enormes, tipo lista telefônica, e trazerem capítulos de várias histórias diferentes toda semana. No caso de Uzumaki, foram 19 capítulos, lançados também em 3 volumes no formato tankobon, e que no Brasil saíram pela editora Conrad. Em 2000, para comemorar o lançamento do live action, uma edição única de luxo foi lançada com um capítulo extra. Essa versão é a que a gente tem atualmente no Brasil, publicada pela Devir, que é essa aqui, ó. Sobre a história, o ponto de partida para a criação do Uzumaki foi o desejo do Junji Ito de criar uma construção longa, um prédio comprido. With Uzumaki, I wanted to create a story about strange changes happening to the people living in a really long building. While I was thinking about how to draw such a long building, I decided that I could make it really long if it were in a spiral. No contexto do Japão, a espiral simboliza equilíbrio e harmonia, mas em Uzumaki o significado é outro. É a forma que atrai os olhares, que seduz e engole tudo ao seu redor. Na cultura geral, as espirais elas são usadas para representar situações que vão ficando complexas e que fogem ao nosso controle. Além disso, espiral é um elemento muito comum na nossa existência, né? Se você parar para pensar, nosso DNA, as nossas digitais são espirais. Na natureza, a gente tem os caracóis, os fracões, as galáxias. Nas artes, a gente tem a proporção áurea, né, que é a proporção divina do ideal estético, e Leonardo da Vinci era super fã, inclusive. Na psicologia, Jung usa a espiral para falar sobre o processo de individuação. Ele diz que você passa sempre pelo mesmo ponto em que você teve antes, mas nunca exatamente é o mesmo. Sempre embaixo, em cima, dentro ou fora, de uma forma que significa que você está crescendo. Uma outra abordagem para as espirais, que também é bem interessante, aparece no texto complementar da edição de luxo. O escritor Masaru Sato, que também é ex-diplomata e hoje é escritor, ele propõe a gente a usar as espirais como metáforas ao capitalismo e ao neoliberalismo. E aí, vários trechos da história fazem bastante sentido se a gente faz essa troca. A desumanização das pessoas, que são transformadas em seres menores e depois comidas literalmente. A obsessão em se destacar para chamar a atenção das outras pessoas. Esse, em especial, é um tema bastante contemporâneo a nós, né? Quem está conectado nas redes sociais, com certeza já deve ter ouvido falar na economia da atenção, que é o momento que a gente está vivendo. E se você não ouviu, provavelmente você já percebeu o malabarismo que os influenciadores e as marcas fazem para reter a sua atenção, né? Isso é a economia da atenção. A espiral de Uzumaki, ela representa uma espécie de maldição ou infecção que afeta o coletivo. As pessoas elas vão se deformando para se tornarem parte dessa espiral, levando o seu corpo ao limite para se integrar a esse sistema. Em um trecho mais no final, a gente vê pessoas se tornando um bolo só. Não existe mais individualidade, todo mundo está enrolado uns nos outros. Não há uma força se impondo. Em vez disso, a gente vai vivendo e vai vendo a normalização. Para mim, o Shuichi, que é o namorado da protagonista, é mais sensível a essa mudança por conta do seu contato fora da cidade. Como ele tem outras influências, ele consegue ver com mais clareza e acaba se afetando menos pelas transformações da espiral. No caso da Kirie, me parece que ela é um pouco alienada, sabe, ao redor dela, e por isso acaba se saindo bem. Meio aquela história de que a sorte ajuda o bêbado e o distraído, sabe? Apesar disso, em vários momentos do mangá, ela acaba sofrendo um pouco da influência do meio, como quando ela tem a conversa com a Sekino sobre chamar a atenção e logo na sequência elas têm um embate por conta dos cabelos que começaram a criar vida. Ler esse texto complementar acabou me fazendo refletir muito e eu quase voltei para ler uma terceira vez o mangá, mas agora com esse olhar mais atento nesse sentido. Obviamente essa é só mais uma das várias possibilidades da gente interpretar o Uzumaki e essa é a graça desse tipo de obra, abrir espaço para discussão, mas que tem tudo a ver com o nosso momento de scroll infinito, de ciclo de burnout e essa produtividade sem fim que é exigida das pessoas, isso não dá para negar, né? Para mim, o contexto faz mais sentido hoje no mundo do que da década de 90 no Japão. E é assim que os clássicos são criados. Depois dessa super pesada de clima e surra de contexto, qual que é a história final de Uzumaki, né? Bom,
A gente acompanha Kirie e o seu namorado, o Shuichi, enfrentando um fenômeno desconhecido, que às vezes é chamado de maldição, às vezes de infecção, que está tomando conta da cidadezinha de Kurosocho. Essa maldição está fazendo com que espirais tomem conta do ambiente. O ar fica meio arredondado, surgem pequenos redemoinhos nos rios e as pessoas começam a ficar obcecadas pela forma da espiral. Primeiro, o pai do Shuichi, que vai aos poucos enlouquecendo até se tornar uma espiral, numa cena bem impactante. Na sequência, a mãe dele também fica obcecada pela forma, mas ao contrário do pai, ela repudia e rejeita as espirais. E com isso, ela chega ao ponto de cortar suas digitais, furar os seus ouvidos para que ela não seja afetada, e com isso ela acaba morrendo. Apesar dos acontecimentos bizarros, Kirie parece meio meme do John Travolta, assim, sabe? Que não consegue se situar bem em tudo. Por outro lado, o Shuichi, que estuda numa cidade ao lado ali da cidadezinha deles, parece ter o distanciamento que a gente precisa, né, para conseguir ter mais clareza em torno do que está acontecendo ao ponto de querer fugir da cidade, mas que acaba não fazendo por ele estar preocupado com a Kirie e com os rumos que as coisas estão tomando ali na cidade. Aos poucos, tudo ao redor do casal vai ruindo. Uma colega de escola é engolida por uma espiral que surge na testa dela, numa cena também que é muito bacana. A maldição começa depois também a se aproximar da família da Kirie. Primeiro, no pai dela, né, que é um ceramista, que passa a usar barro do lago, que fica no centro da cidade e que é meio que o centro de tudo que está acontecendo de coisa estranha. Então, quando as pessoas morrem naquela cidade, a fumaça que sai dos crematórios, ela é engolida lá para dentro, e mais várias outras situações que vão se desenrolando ao longo da história. A obsessão do pai da Kirie acaba fazendo com que a edícula onde ele trabalhava fosse incendiada por conta de vários fatores sobrenaturais muito bizarros. Enquanto isso, na escola, mais alunos iam sucumbindo aí à maldição. Primeiro, um aluno aparentemente cai de uma altura super alta, porque ele estava fazendo graça para chamar a atenção dos colegas. Depois, Sekino, que é uma amiga da Kirie, que tinha muita vontade de aparecer, acaba enfrentando ela numa luta de cabelo muito doida, que só não custou a vida da Kirie por conta da intervenção do Shuichi, que consegue cortar os cabelos dela. Aqui a gente tem a primeira influência das espirais na Kirie. Essa atenção, mesmo que não desejada, faz com que a Kirie seja responsável pela morte de um colega de escola que, apaixonado por ela, se joga embaixo de um carro para provar o seu amor e que, mesmo depois de morto, ainda dá um belo susto nela e no namorado dela. E aí, de volta na escola, a espiral passa a se manifestar de uma forma diferente. Primeiro, um colega de sala da Kirie passa a ter um comportamento estranho. Ele começa a ficar mais lento nos movimentos e só aparece nas aulas em dia de chuva. Devagarzinho, o corpo dele vai se deformando até que ele vira um caracol, assim, do nada. Mesmo destino, inclusive, de um outro aluno que fazia bullying com ele. A ironia aqui é que no novo corpo, os dois caracóis, eles acabam se acasalando e fogem para depositar os ovos deles na floresta. O mistério seguinte vem do farol da cidade, que do nada começa a funcionar com uma luz extremamente intensa. E o efeito dessa luz faz com que as pessoas comecem a andar em círculo ou em formato de espiral. Ao investigar essa situação, um grupo desaparece e as crianças da cidade, com o irmão mais novo da Kirie, decidem investigar por conta. E aí, já bastante ciente de que a chance de dar merda é imensa, ela vai acompanhar as crianças até o topo do farol, onde ela encontra os corpos carbonizados dessas pessoas que foram visitar o farol antes e o sol quase se pondo, ou seja, vai dar ruim. O resultado ali foi que a Kirie e o irmão dela acabam escapando por pouco, mas parte das crianças que estavam por lá acabaram não tendo a mesma sorte. No hospital, com ferimentos da sua desventura, a Kiri vai ter mais problemas. E esse é um capítulo muito esquisito, na minha opinião. As grávidas da cidade, elas estão com uma mesma doença misteriosa e vai todo mundo para o hospital. Como é cidade pequena, né, ali é o ponto. Ao mesmo tempo, mortes começam a acontecer e o que a gente descobre com a Kirie é que elas se tornaram uma espécie de vampiras que se alimentam do sangue das pessoas para poder nutrir os bebês delas, que nasceram quase todo mundo ao mesmo tempo e com uma coisa bem diferente e comum. No lugar do umbigo, eles têm uma espécie de cogumelo de placenta, que vinha sendo inclusive servido para os pacientes do hospital sem que eles soubessem. A Kirie foge, sem olhar para trás, e a gente acaba não sabendo mais nada do que veio depois ali no hospital. E como todo castigo para a pessoa lascada é pouco,
surge um furacão na cidade e parece que ele está seguindo a Kirie. O furacão faz um estrago imenso na cidade, deixando só algumas construções antigas e abandonadas de pé. Essas construções, inclusive, a gente vai descobrindo ao longo da história que elas não caem por nada. Depois de arrebentar com tudo, o furacão é engolido pelo lago no centro da cidade e a casa da Kirie nessa brincadeira foi pro saco. Alojada numa outra casa cedida pela prefeitura, mais problemas. Um vizinho, ele comenta sobre um ogro que estaria aterrorizando o pedaço e que possivelmente fosse o vizinho do outro lado, que essa é uma casa compridona, uma tripa, dividida em 3, e ela foi morar exatamente no meio. E esse vizinho em questão, ele nunca saía de casa. No novo local onde ela estava morando, a maldição começou a pegar a família dela, fazendo com que uns calos em formato de espiral começassem a aparecer nos pés e nas mãos do pai dela e do irmão. Esses mesmos calos, eles tomam conta de todo o corpo do vizinho, e aí a gente entende de onde surgiu a história do Opuro. Para que os calos não continuassem crescendo no corpo da família, ela e os familiares, eles decidem sair e procurar um outro lugar. Só que agora o ar da cidade estava bem diferente. Qualquer movimento brusco podia gerar furacão e destruir tudo. E nesse contexto, uma série de gangues passaram a surgir para tocar o terror, e enquanto tudo isso rolava, uma equipe de jornalismo de uma outra cidade estava chegando para noticiar o que estava rolando ali na cidade. Mas quase todo mundo foi morto logo quando chegou, sobrando só uma repórter, que é a Maruyama, que acaba se juntando a Kirie e o Shuichi, e aí segue mais um pedaço da história. Com a possibilidade de causar o caos com movimentos bruscos, as pessoas na cidade elas começam a se movimentar mais lentamente. E com isso, mais uma galera começou a virar caracol. Só que num cenário onde não se tem mais comida e tá tudo destruído, as pessoas passavam a ser criativas na alimentação. E aí, meu filho, bobeou, virou janta. Especialmente se você for um escargot, né? Decididos a fugir, Kirie, o Shuichi e a repórter, junto com alguns outros sobreviventes, eles partem em busca de uma saída. E aí eles decidem que eles vão fugir pelas montanhas. Mas o que eles não contavam é que as vegetações e os caminhos eles não iam ajudar eles. E eles começavam a andar e sair sempre no mesmo lugar. E nessa tentativa de fuga, o irmão da Kirie acaba virando carapau e para que ele não fosse comido, ela leva ele até a beira da montanha para garantir que ele consiga fugir sem ser pego. A Kirie, o Shuichi e a repórter, eles percebem que eles não estão saindo do lugar e lá do topo da montanha, quando eles olham a paisagem, todas aquelas casas que eram ruínas antes foram reconstruídas e conectadas, formando uma super espiral enorme que vai até o centro da cidade, onde tinha o lago, que agora está seco. O que não passou de horas pro trio, para todo mundo que estava dentro da cidade foram semanas. E aí, depois de desistir da fuga, o trio decide que vai até o centro da cidade. No caminho, a repórter acaba sendo pega, mas o casal segue firme e forte. E lá no centro dessa espiral, eles encontram uma escadaria imensa e bem funda, que também tinha um formato de espiral. E aí, o que é um peido para quem tá cagado, né? Eles descem até ficar sem forças e no meio do caminho eles encontram um corpo todo retorcido que pede ajuda para descer. Mas, obviamente, não vai ser ajudado. E aí, o que ele faz? Ele avança na Kirie, que é salva pelo Shuichi, mas que acaba caindo pelo meio dessa escadaria de espiral junto com esse corpo contorcido. Para encontrar o namorado, a Kirie desce até o final e encontra uma paisagem surreal. Umas espirais gigantescas, brilhantes por todo lado, e no chão, um monte de corpo retorcido, tudo meio junto assim. À medida que eles vão se aproximando das espirais, os corpos estavam mais duros, tipo pedra. E no meio deles, a Kirie encontra os pais dela e logo na sequência o Shuichi, ainda vivo. Só que ele já estava meio sem esperança. E aí, num momento assim de serenidade e de aceitação do destino, a Kirie desiste e os dois se enrolam numa espiral feita com o corpo deles. E aí, com isso, a maldição chega ao fim, pelo menos por enquanto. A história, obviamente, é muito maior do que isso, porque esse mangá tem quase 650 páginas, e a ideia aqui era trazer uma visão geral dela, para que a gente pudesse discutir um pouco, não só ela, mas o significado dos elementos que aparecem nela, especialmente as espirais. Em relação às suas adaptações, o mangá foi muito mais bem sucedido. Ele foi indicado até ao Prêmio Eisner. Os games para o WonderSwan, que era um console portátil da Bandai, ficaram apenas no Japão. O primeiro, que é o Uzumaki Denchi Kaikihen, saiu em fevereiro de 2000 e é basicamente um mangá animado. Já o segundo jogo, que saiu no mês seguinte, que é o Uzumaki Noroi Simulation, apesar de ser basicamente um amontoado de texto para você ficar lendo e dizendo sim ou não ali, ele tem uma abordagem um pouquinho mais interessante. Você é parte da maldição e vai precisar ajudar a criar as espirais.
uma perspectiva diferente que acaba enriquecendo a história para quem sabe ler japonês, né? Ainda em 2000, chegou aos cinemas o live action do Uzumaki. Inicialmente, planejado como uma antologia, igual foi feito com Tomie, ele acabou sendo reduzido a um filme único, produzido com foco no mercado internacional. Lembrando que o comecinho dos anos 2000 foi quando a gente teve aquela febre do terror asiático puxada pelo chamado de 98, vocês lembram? O filme de Uzumaki teve uma abordagem muito mais de terror do que de horror cósmico. Tendo sido desenvolvido durante a publicação do mangá, a história do longa acabou seguindo alguns rumos diferentes. A gente teve personagens que foram tirados, a história foi bastante simplificada e o final é bem diferente do que a gente ia ver no mangá, não só em narrativa, mas em escala também. Visualmente, o filme foi bastante criticado na época por conta dos efeitos ruins em excesso. Além disso, eu não sei de onde tiraram a ideia, mas houve uma comparação enorme de Uzumaki com o chamado, o que não tem absolutamente nada a ver. Eu, particularmente, gosto do filme de Uzumaki, não como uma adaptação fiel, porque ele não é. Mas, olhando com o devido distanciamento, é até divertido da gente assistir. Só não recomendo que você assista antes de ler o mangá. Sempre que for possível, minha sugestão é você começar pela obra original. Fora dos Estados Unidos, a crítica foi menos dura com o filme. Uzumaki tem 61% de aprovação no Rotten Tomatoes e 62% no Metacritic. De pontos que valem a pena mencionar sobre o filme, eu gosto muito da caracterização do pai do Shuichi e da cena de obsessão dele pelas espirais. Eu acho que tá bem legal e acho inclusive mais bonita que no mangá. Uma outra coisa curiosa pra mim é a relação do Shuichi com a Kirie no filme. Lá eles parecem muito mais amigos, a relação é bem esquisita, já que no mangá eles são explicitamente namorados e falam assim o tempo todo. E por último, o diretor claramente é fã do David Lynch, porque olha essa cena e me fala se não é Twin Peaks puro. Por último, a gente tem a adaptação para anime em 4 episódios, que tinha tudo para dar certo. Começou muito bem e depois deu maior rolo e acabou virando uma grande decepção. Planejada inicialmente para 2021, por conta da pandemia, ela acabou sendo lançada só 4 anos depois. Com o primeiro episódio excelente, muito fiel ao mangá, com uma animação super fluida, a régua ficou bem alta, mas foi derrubada logo no segundo episódio. No final, o projeto, que tinha tudo para ser uma grande adaptação, acabou ofuscado pela qualidade técnica e pela briga entre os envolvidos. Os produtores orientais começaram a acusar os ocidentais de prejudicarem a produção, e os ocidentais falando sobre os problemas de trabalho, orçamento e mudanças que não foram combinadas. Enfim, todo mundo errado. Os 4 episódios dessa animação eles estão disponíveis na HBO Max e mesmo com todos os problemas, eu acho que ficou melhor do que a série de adaptações que foi produzida pela Netflix. Agora eu quero saber de você. Você conhecia o Uzumaki? Você já leu algum mangá do Junji Ito? Qual que é o seu preferido? Me conta aqui também nos comentários que eu quero muito saber, beleza? Me diz também se você quer um vídeo específico sobre o mangá, sobre o live action ou anime, que eu também posso fazer, e aí a gente entra mais nos detalhes, combinado? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não esquece, a gente tem encontro marcado toda quinta-feira às 9 da noite, combinado? Se você decidir comprar o mangá do Jiu-Jitsu, dá uma olhada na descrição e usa o meu link da Amazon, você não paga mais nada pra isso e você ainda ajuda o canal, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!